Olá, sejam muito bem-vindos. Essa é uma leitura semanal para o signo de Peixes. Eu desejo muitas coisas boas e muitas bênçãos. Caso você goste das minhas leituras e queira uma leitura particular, o meu contato está na descrição. E vamos lá. Pai, que as palavras ditas aqui estejam sob sua luz. Nós temos aqui o 2 de espadas, a rainha de paus, o as de copas, e o cavaleiro de copas. Peixes. Eu acho que no início dessa leitura existe uma pergunta. Você já pensou em se relacionar com alguém de escorpião? Eu tô dando risada aqui. Acredito que a resposta de muitos seja não. São signos semelhantes em alguns aspectos, mas muito diferentes em outros. Porém, curiosamente, eu acabei de gravar uma leitura para Escorpião. Essa leitura começa exatamente com 2 de espadas, falando sobre a dificuldade de Escorpião lidar com uma determinada dúvida. Ela também é seguida de uma carta de paus e outra de copas. E grande parte dessa dúvida de Escorpião é sobre um possível relacionamento com alguém que os coloca em dúvida. E pensando aqui, você é muito bom para colocar um escorpião em dúvida.
Ainda mais Escorpião, que tem essa força, essa energia de tomar decisões de maneira bem objetiva, e você mais... Veja como essas cartas aqui, elas são azuis, tem muito azul aqui, lembra muita água. Você é muito mais emotivo, muito mais sensível. Não que o Escorpião não seja sensível também, mas existem grandes diferenças, como isso é manifestado. E então, com essa brincadeira, eu quero dizer assim, você também está diante de uma possibilidade de uma situação que pode te colocar em dúvida. E no seu caso, se para Escorpião ele sentia essa dúvida como algo incômodo, como algo que o trazia bastante desconforto, no seu caso é uma dúvida que te traz uma certa emoção. Eu não vou dizer assim exatamente que seja uma tristeza, mas talvez uma breve melancolia ao pensar que você queria que as coisas fossem diferentes, ou você queria que algo no que você está vivenciando fosse mais sensível com você. Entretanto, da mesma maneira que em Escorpião a gente fala dessa dúvida, criando uma possibilidade de aprendizado para Escorpião, a sua carta de dúvida é seguida da Rainha de Paus. Uma rainha autoconfiante, uma rainha que conserva ainda conserva uma emoção, conserva uma coisa sensível, mas ao mesmo tempo é determinada. Tem uma certa iniciativa, uma certa confiança. Ou seja, nós temos aqui uma dúvida que, se você se permitir vivenciá-la, você pode se tornar mais forte e mais autoconfiante. Se permitir vivenciá-la não significa aceitar essa dúvida, significa refletir sobre ela para reconhecer, através dessa reflexão, os melhores caminhos. E se por um lado essa rainha de paus ela parece te levar para um lugar mais rígido em um determinado momento, onde você fica mais autoconfiante, vem o As de Copas transbordando emoção nesse processo. Isso é muito legal porque fala assim, olha, se no começo essa dúvida ela estava te deixando um tanto quanto emotivo por pensar talvez que o mundo deveria ser mais cuidadoso com você e com seus sentimentos, esse As de Copas aqui ele diz assim, olha, se você compreender esse processo e se permitir a vivenciar essa evolução, você vai transbordar emoções ainda melhores e ainda mais realizadoras. Então, não existe nada aqui, nem ninguém que queira te machucar, tá? Não existe nada nem ninguém que queira desrespeitar os seus sentimentos ou a sua sensibilidade. Às vezes o caminho ele é um pouco sinuoso, um pouco acidentado, mas ninguém aqui quer te derrubar. É só você caminhar com cuidado. Entendeu? Essa sinuosidade, esse caminho acidentado, gera uma certa dúvida.
mas vivencie a dúvida desse caminho com clareza, ou seja, caminhando ele de forma mais devagar, mais prudente, porque você consegue atravessar ele. Você é capaz. Não é um sofrimento, tá? É só um caminho. Só um caminho. Não é um sofrimento. E chega um cavaleiro de copas. Ou seja, é uma paixão que você pode estar esperando finalmente chega nesse processo, finalmente transborda nesse processo. Alguém te traz essa paixão. O problema é que pode ser alguém do signo de Escorpião. Esse é o problema. E para algumas pessoas isso pode levar de volta a essa perspectiva de dúvida. Mas se for uma pessoa de Escorpião, essa pessoa também está vivenciando uma dúvida. E você pode se sentir mais autoconfiante em relação a essa pessoa, porque essa pessoa, a dúvida que você causa nessa pessoa, está sendo muito mais desconfortável para Escorpião do que vai ser para você. Não não faça um pré-julgamento dessa pessoa. Não transforme as suas emoções em um argumento para não viver emoções ainda maiores. Se permita transbordar e crescer. Esse processo aqui, independente do resultado, eu sinto muito isso. Torna você mais capaz, mais preparado para viver relações. As relações e os seus afetos. Porque você é muito rico em afetos. A roda da fortuna. Três de copas. Oito de copas. As de espadas. Na leitura de Escorpião, novamente, infelizmente, eu vou ter que citar ela aqui. Se alguém não estiver gostando, desculpa. Mas é isso. Eu falo para os queridos de Escorpião que, ainda que esse processo de dúvida que eles podem vivenciar, se eles se permitirem vivenciar, ainda que não resulte exatamente no momento em que eles esperam, no encontro com o amor, que também aparece na leitura deles, leva a um crescimento que inevitavelmente os tornam mais capazes de viver essas experiências e até o amor. E a sua leitura é extremamente complementar nesse sentido. Certas coisas vão mudar de um jeito ou de outro, tá? Mas o objetivo dessa mudança é te trazer a possibilidade de viver os seus sentimentos de forma mais aberta,
de forma mais realizadora, é te tornar mais capaz, inclusive, de compartilhar os seus afetos, de se tornar mais confiante, sabe? No sentido de dizer assim, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas às vezes a gente compartilha alguns afetos, aparece uma pessoa, alguém bem desagradável, e fala alguma coisa, desvaloriza os nossos afetos, e a gente fica com aquele peso, sabe? Mesmo às vezes, mesmo quando não magoa, a gente fica com aquele peso. Eu tô compartilhando algo tão bom, de repente chega alguém e coloca algo tão fútil ou tão pequeno. E alguns de vocês podem ter a sensação até de que Escorpião é essa pessoa. Essa pessoa que você vai falar assim, olha, Escorpião, eu tô sentindo tal coisa, isso e aquilo, e ele vai olhar e vai falar, tá bom, boa sorte. E isso não é uma regra das pessoas de Escorpião. As pessoas não são todas iguais só por causa do signo, tá? Mas ainda que tenha acontecido com você, se você encontrar no seu caminho com alguém de Escorpião, é uma pessoa que está sendo desconstruída para depois se reconstruir com algo a mais. Na leitura de Escorpião sai muito essa ideia do dobro. O dobro do que era antes. Então, ainda que essa pessoa de Escorpião que aparecer na sua vida, se aparecer, ainda que ela não seja o amor com quem você definitivamente, não sei também se pode usar essa palavra, depende muito da sua trajetória de vida, com quem você finalmente, vamos dizer assim, vai viver o amor, é a pessoa com quem você vai aprender algo sobre o amor, que é desafiador, que é novo, que é inimaginado, para que você se torne ainda mais capaz de vivenciar as coisas da sua vida. Ou seja, ainda que surjam pessoas como esse possível Escorpião, que te tragam coisas afetivas boas, que depois, em um determinado momento, você tenha que deixar, as capacidades, a autoconfiança e a abundância que vocês vão conquistar juntos e compartilhar, vai junto com você. Ainda que vocês tenham que se afastar depois, os dois saem engrandecidos, os dois saem mais ricos. E não confunda, tá? Não confunda encontros engrandecedores e dúvida com se submeter a situações ruins, abusivas ou flagelantes. Não é. Não é. Pode haver dúvida em você, pode haver dúvida nessa outra pessoa. Mas quando vocês se permitirem viver esse caminho das dúvidas e vocês se conectarem, vocês vão ver um novo mundo, vocês vão ter um esclarecimento. Essa carta da Roda da Fortuna me conecta muito à carta do Mundo, que saiu na leitura de Escorpião nessa mesma posição. Vocês vão ver esse mundo de vocês girar, se transformar, e isso vai ser um sinal que vocês vão olhar e falar assim, olha, nós somos extremamente diferentes, mas nós estamos compartilhando coisas boas um com o outro. São coisas boas sendo compartilhadas aqui. Eu não estou falando de nenhuma aceitação de absolutamente nenhum tipo de situação que te traga infelicidade. Só não confunda desafio com infelicidade. Desafio, dúvida, não é infelicidade. É um processo.
tá? E o As de Espadas, que traz esse desfecho incrível assim para essa leitura, no sentido de dizer que você, essa pessoa dessas emoções, que em algum determinado momento pode ter sentido que essas emoções te deixavam frágil, agora tem mais clareza, confiança, tem mais confiança em tomar decisões mais difíceis, tem uma visão melhor do todo, da vida. É uma evolução. Exatamente naquilo que você mais precisa, sabe? Tá vendo? Olha, 2 espadas, a dúvida, uma espada, o caminho, uma espada sendo coroada. É uma oportunidade incrível de crescer e ainda viver com uma outra pessoa, experienciar com uma outra pessoa sentimentos muito bons. Só não julgue essa outra pessoa, por exemplo, por ser do signo de Escorpião. Há quem faça. Há quem faça esse julgamento. Guarda muito no seu coração isso que eu falei sobre não ser coisas ruins. Seus sentimentos, eles são valorizados. Nada aqui nessa leitura quer falar que você deva sofrer. Mas, por mais que eu não queira que dá bronca em ninguém, às vezes essa rainha de paus, ela pode falar de alguém que é um pouco dramático. Então, se você, meu amigo, minha amiga que está assistindo essa leitura, sabe que às vezes você é um pouco dramática nos seus sentimentos, haja com responsabilidade. Não escolha um drama só por medo de experienciar a dúvida. O extremo dessa dúvida pode ser um certo drama, uma certa sensação de que tudo é doído demais para ser vivenciado. Mas o outro oposto dessa dúvida não é um sacrifício, não é um maltrato. Se você escolher um caminho mais sinuoso, não quer dizer que você está escolhendo ele para não chegar ou para ser maltratado. Nada disso. Pelo contrário, quer dizer que você tem a oportunidade de crescer e se desenvolver. E, para finalizar com um recadinho final, nós temos a carta do Pajem de Ouros. Essa carta, ela me traz uma sensação de que você pode ter sentido em algum momento da sua jornada que você estava sendo deixado de lado, acho que estavam, de certa forma, meio que
Gosto dessa palavra. Não é sobre alguém específico, tá? Como se alguém tivesse trapaceado com você. Mas é como se você sentisse que você estava sendo feito de bobo. Mas não feita de bobo por alguém, necessariamente, mas para esclarecer melhor. A sensação de que você estava sendo boba na vida. Talvez até por não estar colhendo os frutos que você queria colher. Mas não é isso. Eu sinto que não é isso. Eu sinto que o seu processo, ele é um processo diferente. Mas isso não quer dizer que ele não tenha resultados. O que me traz essa carta é você segurando bons frutos da sua caminhada, da sua evolução, porém com leveza. É como se fosse o contrário de um 4 de ouros, em que a representação está agarrando aquilo que possui de material, como se tivesse, né, aquela avareza, como se tivesse medo de que alguém tomasse. O que você conquista é tão seu, é tão único, sabe? Faz parte do seu processo de uma maneira tão única, que você não precisa aprender. Você pode, assim, correr pelos campos, é isso que eu sinto, correr pelos campos com a sua riqueza na mão, que não existe risco de perder, não existe risco dela ser tomada, só você entende ela. Só você entende como é possível segurar coisas tão materiais, tão pesadas, de maneira tão leve. E isso é fruto desse processo aqui. Ao invés de se emocionar, talvez até em um choro, para tentar prender as coisas que você queria ter, aqui te mostra autoconfiante. Autoconfiante. É seu. Só pode ser seu. Eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Eu sei que foi um pouquinho desafiadora, mas isso é bom porque traz esclarecimento. A leitura inicia e fecha aqui nas 8 primeiras cartas com cartas de esclarecimento. Isso é muito bom porque esclarecimento sempre colabora para a nossa evolução. Eu desejo tudo de bom para vocês. Caso você tenha gostado, não se esqueça de se inscrever para receber mais leituras futuramente. Fiquem bem. Tchau.